Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. O que acontece com o espírito após as chamadas mortes violentas? Um acidente de carro, por exemplo, ou mesmo um tiro, alguma coisa assim. Bruna, você fez a boa colocação. O que acontece com o espírito nas mortes violentas? Na realidade, Bruna, a morte ela só ocorre no corpo físico. Porém, o espírito, ele vai para a pátria espiritual, que nós denominamos de erraticidade. No livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre a erraticidade, que são quando o espírito deixa a roupagem física e vai para a pátria espiritual. Bruna, o espírito, quando ele está experienciando o corpo físico, que nós denominamos de alma, naquela experiência carnal, se você quiser observar, na questão 134 do livro dos Espíritos, diz assim: o que é alma? A alma é o espírito encarnado, aquele espírito que está experienciando um vivenciamento físico. Se acontece, por exemplo, um acidente automobilístico e uma pessoa vem a óbito abruptamente, aquele espírito, ele muitas das vezes ele demora muito tempo para ter a compreensão que é um espírito desencarnado. Nas comunicações mediúnicas, em sessões mediúnicas, acontecem muitas comunicações dos espíritos não ter o entendimento de que ocorreu um desencarne numa morte violenta, ou um desencarne violenta. Aquele corpo físico foi dilacerado e aquele espírito, ele fica querendo buscar um entendimento daquela situação, observando muitas vezes aquela putrificação do corpo físico, as pessoas na hora que acontece o acidente, algumas horas após, aquele espírito não compreende ver aquele corpo dilacerado e as pessoas trabalhando naquele corpo, e ele entra em desespero. Por isso que existe muita a importância no preparo também dos familiares, para que após um desencarne abrupto, todos possam estar em preces, fazendo o evangelho, direcionando que a pátria espiritual, através dos benfeitores, acolhe aquele irmão para que ele tenha uma compreensão desse desencarne mais rapidamente. Não é fácil. Existem espíritos que passou por morte do corpo físico de maneira abrupta, que muito tempo depois ainda ele não tem a compreensão. Ele pode passar uma comunicação como ele ainda está experienciando aquela situação, daquele transtorno daquele acidente, ou mesmo numa queda de avião e assim por diante. Por isso que a compreensão ela pode ser muito mais demorada. Imagina uma pessoa que está aí numa vivência encarnatória, aí, está na sua jovialidade, ali, 20 anos, 25 anos, 30 anos, e tem aí, de repente, a sua vida física ceifada. Mesmo nós sabendo que a vida espiritual, nós somos seres imortais. A partir do momento da criação, nós somos seres imortais. Mas ninguém quer deixar de maneira abrupta aquela experiência encarnatória. Porque no nosso processo de reencarnação, tem uma equipe espiritual que nos proporciona as oportunidades que nós vamos ter, aquelas experiências que nós muitas vezes escolhemos naquela experiência encarnatória. Quando acontece essa situação de ter um desencarne muito cedo, o indivíduo vai ficar ali buscando entendimento, às vezes muito tempo. Quando nós temos uma situação do desencarne abrupto, toda a atmosfera daqueles parentes, daqueles amigos, das pessoas que o cercavam, que o conheciam, normalmente todo mundo passa a ter aquela situação de sofrimento. Eu sei que não é fácil, eu costumo dizer que a dor de cada um é a maior dor, mas quando acontece algo desse tipo,
nós temos que entrar em bons pensamentos, fazer prece e sempre buscar um agradecimento a Deus pela oportunidade de ter experienciado por algum tempo aquela pessoa que desencarnou dessa maneira. E continuaremos direcionando sempre energias salutares para aqueles familiares e aquele espírito mesmo, na pátria espiritual, ele possa ter um entendimento mais rápido e que, de certa forma, ele passa a compreender que ele não está mais fazendo parte daquela roupagem física. Eu gostaria de solicitar, Bruna, ou algum de vocês que, por acaso, tivesse alguma dúvida nessa situação de sofrimento do espírito após as mortes do corpo físico, as mortes abruptas, entre em contato conosco. Por isso que é muito importante escrever no YouTube da TV Mundo Maior e dar o seu like, acompanhar lá, ou mesmo fazer comentários e pergunta. Você ou outras pessoas, Bruno. Eu agradeço a atenção de cada um e continua aí acompanhando nós através do YouTube da TV Mundo Maior. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.